Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Finanças realiza audiência pública sobre orçamento de secretarias para 2021. Após o dia D, postos de saúde permanecem com campanha de multivacinação. A campanha vai até o dia 30 de outubro, mas o quanto antes a população puder se vacinar, ela que compareça às unidades de saúde, são 237 unidades que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, e todas preparadas com os protocolos de segurança. O Comitê Paralímpico Brasileiro intensifica os treinamentos para a Olimpíada em Tóquio, seguindo os protocolos de segurança. Não saia daí, a gente volta já. Biometria. A biometria esse ano, apesar de muito importante, ela é fundamental para a segurança do eleitor. Nesse ano, a biometria não vai ser utilizada como forma de proteger tanto os eleitores quanto os mesários. Então, a biometria esse ano, ela não será utilizada, será colocada de lado, mas nas próximas eleições de 2022, se Deus quiser, ela será utilizada no país inteiro. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre economia. Secretaria Municipal de Urbanismo, Secretaria Municipal de Transportes e 7 Rio mostraram seus orçamentos para o próximo ano. A iniciativa foi da Comissão de Finanças. O que fazer e com que dinheiro realizar as metas previstas para o ano que vem? Esses são os principais desafios da administração municipal diante da pandemia do novo coronavírus. A secretária de Urbanismo informou que uma das prioridades para 2021 é a intensificação das ações para o aumento da arrecadação. No que tange essa questão da arrecadação, eu queria até dizer a vocês que os números nesses 2 anos, 2019 e 2020, que eu estou na gestão, só não se comparam os de 2016, em pleno furor das Olimpíadas. A informalidade está instalada. Como é que a gente vai fazer para ajustar? A contrapartida, eu tenho limites que são determinados pelo planejamento de que eu posso trazê-los para essa condição. Os loteamentos clandestinos e irregulares são outras condições em que a gente precisa modelar para fazer um diagnóstico correto, para trazer uma legislação mais refinada para ele. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira criticou a falta de fiscalização de loteamentos clandestinos e construções irregulares. A secretária Fernanda Tejada disse que a repressão vem acontecendo e deve aumentar em 2021. O secretário Paulo Jobim destacou as metas da Secretaria de Transportes para 2021, que incluem principalmente a melhoria na mobilidade que está diretamente ligada ao Fundo de Mobilidade Urbana. Os vereadores cobraram do secretário uma explicação sobre o desaparecimento de mais de 150 linhas de ônibus na cidade. Paulo Jobim admitiu o problema e falou que a secretaria tenta retomar com algumas delas. O que ocorreu, acho importante dizer, que no momento em que se estabeleceu a pandemia, ou seja, ou começou a haver a pandemia, saíram diversas regulamentações do governo federal permitindo às empresas que deixassem os funcionários em casa, dessem uma série de elementos até para evitar as demissões em massa. Então, é um processo que veio e chegou às empresas, às concessionárias, que tiveram a sua frota ativa, quer dizer, o seu pessoal, dentro do sistema de renovação que foi criado como medida profilática para evitar, vamos dizer, demissões e outros problemas muito traumáticos. Agora vamos falar sobre saúde. Mais de 95 mil doses de vacinas foram aplicadas no último sábado. A procura permanece baixa e a campanha nacional continua até o dia 30 desse mês. Veja na reportagem de Tiago Fidelis. A Caroline vai viajar e procurou o posto para tomar a dose contra a febre amarela. Aproveitou para colocar as doses em dia, inclusive a tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba
e a rubéola. É muito importante porque, assim, ainda mais nessa época de pandemia, entendeu? E graças a Deus minha carteirinha está em dia, só faltava essas duas. Tenho 3 filhos, os meus 3 filhos também estão em dia. Só que assim, eu não consigo vacinar eles no posto. Falta uma, falta outra. Aí eu paguei particular. Mas aqui eu consegui. Graças a Deus, fiz as 2 que estavam faltando. Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, as coberturas vacinais estão diminuindo em todo o país. Para Isabela Balalé, além do risco para a saúde, a baixa vacinação abre espaço também para a volta de outras doenças, como o sarampo. Ela alerta para a necessidade da retomada dessas coberturas, mesmo em tempos de pandemia. Nós temos tradição em coberturas boas. Nós fomos um dos primeiros países a eliminar a poliomielite, a eliminar a varíola, a eliminar a rubéola congênita, ainda eliminada, a eliminar o sarampo, entre tantas outras doenças que são preveníveis por vacina. Em 2017, vimos, por conta dessa baixa cobertura, a reentrada, do sarampo entre nós. Hoje, em plena pandemia da Covid, considerando o confinamento, quer dizer, as pessoas em casa, já temos mais de 8 mil casos de sarampo no país. Cerca de 15% a 20% aqui, no estado do Rio de Janeiro. Essas coberturas precisam ser retomadas. Com a Covid, com a pandemia, as coberturas caíram mais ainda, e aí sim num patamar muito baixo, por conta do medo de sair de casa nesse cenário de pandemia. Além das campanhas nacionais, o Estado do Rio também oferece vacinas contra o sarampo para pessoas de 15 a 49 anos. A Secretaria Municipal de Saúde firmou uma parceria com 4 redes de farmácias que até o dia 30 vão reforçar a lista de postos de vacinação. O horário de vacinação será das 10 da manhã às 3 da tarde. As unidades serão orientadas e monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. As 237 unidades municipais continuam oferecendo a vacina. Segundo a Secretaria, todos os protocolos contra a Covid-19 serão respeitados. A gente vem percebendo que do volume esperado a gente ainda não está tendo adesão máxima. É importante informar que a campanha vai até o dia 30 de outubro, mas o quanto antes a população puder se vacinar, ela que compareça às unidades de saúde. São 237 unidades que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro e todas preparadas com os protocolos de segurança. Então, a gente está tendo todo o cuidado para evitar aglomeração, mantendo o distanciamento necessário. E a Caroline, que já teve dificuldade em encontrar as doses para os filhos, não quer que ninguém mais perca a oportunidade de se imunizar. É importante vacinar, não só pela pandemia, por conta da vacina mesmo. E aí juntou pandemia, juntou tudo e vamos vacinar, gente, porque não tá brincadeira não. Para saber todas as vacinas que fazem parte da campanha nacional de vacinação e as unidades disponíveis, basta acessar o site rio.rj.gov.br/web/sms/vacinação. As escolas estaduais retomaram as aulas presenciais nesta segunda. O retorno foi apenas para os alunos do 3º ano do ensino médio. Apesar da medida, a frequência foi baixa. A determinação do governo do estado abrange alunos dos cursos regular, técnico e educação de jovens e adultos. No restante do estado, as atividades pedagógicas serão remotas, por decisão da prefeitura ou por conta da classificação laranja de contágio, como é o caso da região centro-sul do estado. O governo garantiu que todas as escolas ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático e o kit alimentação. Além do Rio, aderiram à nova determinação Carapebus, Casimiro de Abreu, Caxias, Italva, Itatiaia, Macaé, Mesquita, Miracema, Natividade, Nilópolis, Niterói, Piraí, São Francisco de Itabapuana, São Pedro da Aldeia e Seropédica. As 19 escolas estaduais localizadas na capital são Agostinho Neto, Bangu, Barão de Santa Margarida, Barão do Rio Branco, Débora Mendes de Moraes, João Tomé, Francisco Caldeira de Alvarenga, George Washington,
Neicidade Palmeiro, Jeanete de Souza Coelho Manarino, Vilma Atanásio, Stuart Edgar Ângel Jones, Júlia Kubitschek, Frei Agostinho, Finciais, Chiquinha Gonzaga, João Alfredo, Souza Guiar, André Morruá e Antônio Maria Teixeira Filho. E você vai assistir no próximo bloco. Atletas brasileiros se preparam para a Paralimpíada de Tóquio, que vai ser realizada no ano que vem. Voto obrigatório. O voto é obrigatório para aqueles eleitores que têm 18 a 70 anos de idade, né? E deverão comparecer para votar normalmente os eleitores. Se houver algum motivo pelo qual inviabilize esse comparecimento, ele deverá justificar em 60 dias no seu cartório eleitoral, apresentando documentos para que fique regularizada a sua situação perante a Justiça Eleitoral. É importante que o eleitor compareça, né? Há uma ideia de que eu não devo comparecer, eu estou com medo. O Tribunal Superior Eleitoral, o TRE do Rio de Janeiro, né, prepararam, dentro da medida do possível, todas as condições sanitárias adequadas, né? Tem material, os EPIs, para os mesários, para os colaboradores e também para o eleitor. Não vai ser utilizada a biometria, né? Vai haver limpeza, o emprego de álcool, quer dizer, uma série de medidas, né, para poder garantir o eleitor. As filas serão formadas fora da sessão de votação, em local preferencialmente aberto. Então, tudo isso vai facilitar para que o eleitor possa comparecer e se sentir seguro para votar. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa encerra nesta semana as inscrições para os 6 editais de apoio ao setor criados a partir da Lei Aldir Blanc. O valor total é de aproximadamente 50 milhões de reais. As inscrições podem ser feitas pelo sistema Desenvolve Cultura ou presencialmente na Biblioteca Parque Estadual, no centro. O endereço é Avenida Presidente Vargas, 1261. O horário é de 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. As informações sobre esses editais estão disponíveis no site cultura.rj.gov.br. O Brasil tem cerca de 28 milhões de brasileiros com mais de 60 anos. Isso representa cerca de 13% de toda a população. Com a pandemia da Covid-19, a terceira idade precisou se isolar, por ser grupo de risco. A repórter Luciana Cabizieri conversou com o geriatra Ivan Abdala para saber sobre quais os efeitos psicológicos do isolamento social nos idosos. Para alguns, o envelhecimento pode ser sinônimo de sabedoria e experiência, mas a velhice pode vir acompanhada de algumas doenças mentais. É preciso estar atento aos sinais e não se descuidar da saúde. Sobre esse assunto, eu converso com o Ivan Abdala, diretor científico da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Doutor Ivan, nesse momento de pandemia, distanciamento social, muitos idosos ficam longe dos amigos, longe dos familiares. O que fazer para que a família possa ajudar nesse momento? De que forma a família pode ajudar esse idoso nesse momento, doutor Ivan? Oi, Luciana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, isso é muito importante porque a gente se preocupou muito com o isolamento, né, para evitar o contágio com o Covid, mas o isolamento social ele tem um preço, né? Ainda mais para o idoso. O idoso ele já tem uma rede social, às vezes, mais escassa, né? Já tem uma propensão a ficar mais isolado por questões múltiplas de saúde, de locomoção, etc. E com a pandemia isso acentuou. Então, o que a gente tem visto é um aumento do número de casos de depressão, dos idosos mais ansiosos. E os familiares têm um papel importante nisso. Então, a primeira coisa é não deixar de visitar o idoso. A gente já teve num pico, principalmente aqui no Rio de Janeiro. A gente tem tido aí altos e baixos da pandemia, mas não estamos como no início. Então, é importante os familiares visitarem o idoso, mesmo que mantendo as janelas abertas, o ambiente arejado, de máscara, poucas pessoas por vez, né?
se tiver com algum sintoma respiratório, tiver tido contato com alguém, não ir visitar, mas tirando isso, deve visitar, porque senão o idoso vai ficando sentindo ainda mais sozinho, né? E ele pode começar a apresentar alterações e os familiares não perceberem. Então, a primeira questão é o familiar não deixar de visitar. A segunda questão é tentar manter uma rotina, né? O idoso, ele pode ter perdido as atividades dele e ficar sem um horário para as coisas. Então, tentar manter a rotina de horário de acordar, de dormir, horário de refeição, né? Tentar inserir o idoso em atividades online. A gente tem visto que muitos idosos, mesmo que não usavam o computador, que tinham dificuldade com a plataforma digital, eles estão se adaptando. É só o familiar ir lá, já deixar, né, organizado para ele entrar no link, explicar como é que funciona, deixar facilitado para o idoso participar. E dessa forma ele pode participar, vendo os familiares, vendo os amigos, participando de atividades online. A gente tem hoje várias atividades online que são de música ou de exercício físico orientado, fisioterapia, né, de socialização. Isso é muito importante, porque esse estímulo para o idoso ele é precioso, né? O idoso muitas vezes já tem uma reserva menor, já tem uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade. E se ele fica isolado, isso se acentua. Então, esse estímulo ele é muito importante, ainda mais nos idosos que já têm alguma questão cognitiva, né? Esses idosos são ainda mais suscetíveis a terem uma piora durante o isolamento. Doutor Ivan, você estava falando de rotina, né, para que a pessoa possa continuar se comunicando, mesmo que de uma forma mais restrita, mesmo que pelos meios digitais. Mas existe também toda uma rotina na questão alimentar, na questão da visita ao seu médico, na questão a própria atividade física, né, que de repente o idoso que pode deveria continuar fazendo, mesmo que dentro de casa, aquele idoso que às vezes saía para fazer uma natação e hoje em dia já não está podendo por conta da pandemia. Então, assim, se eu poderia dar umas dicas com relação a isso, porque passa por todas essas questões, alimentação, uma atividade física, né? Mesmo que sentada ali no sofá, mas tentando fazer algum tipo de movimento para poder se manter ativo. Dá umas dicas para esse idoso que ele está aí passando por esse momento de isolamento social, muitas vezes tão difícil para todos nós. Então, a primeira questão alimentação, acho que durante a pandemia, por questão de dificuldade de sair e por conveniência, muitos idosos têm pedido comida, né? Ou têm comido comidas prontas já. Lembrar que a maioria dessas refeições muitas vezes é rica em carboidratos, não tem tanta proteína, né? Não tem verduras, etc. Então, tentar criar uma rede de apoio, ou da família levar comida, ou levar ao mercado para o idoso continuar cozinhando, continuar a ter uma comida habitual dele, né? A primeira questão. Evitar o consumo excessivo de álcool. Isso na pandemia aumentou muito, né? Tem alguns dados que mostram isso, de que as pessoas têm consumido mais álcool, até porque têm ficado mais ansiosas. Então, limitar esse consumo de álcool, né? Uma quantidade, a gente sabe que tem aí 2 doses de álcool para mulheres por dia no máximo e 3 para homens. Seria um copinho de cerveja ou uma taça de vinho, mas não passar disso, porque isso acaba levando a problemas de saúde, né? O exercício físico, que a gente achava que precisava sempre de uma estrutura, a gente está vendo que não. Muitas vezes, coisas simples o idoso consegue fazer em casa. Então, a gente tem várias plataformas online de orientação, de exercício, ele consegue fazer sozinho, ou com algum familiar que more com ele. E agora, em regiões que a gente tem a pandemia um pouco melhor, já se justifica o idoso sair de máscara na rua em ambientes arejados, abertos, né, bem ventilados, para fazer alguma atividade, uma caminhada, passear aqui no Rio na orla, ou passear em volta do seu quarteirão, do seu bairro. Realmente, atividades fechadas, em ambiente fechado e com muitas pessoas, ainda não é recomendado, né? Mas em ambientes abertos, sim. Então, não deixar de fazer isso. Porque parece pouco, mas só de fazer uma caminhada de 15, 20 minutos, você não só se exercita, como ele distrai, ele vê gente, vê estímulo, né? Isso tem um impacto muito importante para a saúde mental. E você tocou num ponto fundamental, que é o acompanhamento regular com o médico, né? De saúde, de uma forma geral. A gente já está aí entrando mais 6 meses de pandemia. Esse já é o período, normalmente, que a maioria dos idosos precisa voltar para uma reavaliação. Então, não deixar de procurar o médico, porque isso a gente tem visto também. Muitas pessoas, de uma forma geral, os idosos mais ainda, chegam já com questões de saúde mais complicadas,
porque deixaram de procurar assistência nesse período, né? Então, não deixar de fazer seu check-up regular. Se você estiver sentindo alguma coisa, procura seu médico, procura sua instituição para ser avaliado. Mas não esqueça que a sua saúde é importante também. A pandemia, infelizmente, está tendo que aprender a conviver com ela. Ela não está passando totalmente. Ela está melhor, mas a gente ainda precisa conviver com ela. Então, não deixar isso só para o final da pandemia, porque senão pode ser um período muito longo. A Paralimpíada, que estava agendada para acontecer em Tóquio neste ano, foi adiada por causa do novo coronavírus. Ela foi remarcada para 24 de agosto, a 5 de setembro de 2021. O Comitê Paralímpico Brasileiro vem intensificando os treinamentos, mas seguindo todas as medidas de segurança. O centro de treinamento, que fica em São Paulo, foi reaberto em julho. Até o momento, foi confirmado apenas um caso de contaminação. O Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo retomou as atividades esportivas dos atletas paralímpicos do Brasil, seguindo o protocolo de segurança com todas as regras de higiene, distanciamento e com um número reduzido de atletas. Na primeira fase, cerca de 40 atletas de alto rendimento paralímpico de apenas 3 modalidades voltaram aos treinos. Seguindo o protocolo de segurança com todas as regras de higiene, distanciamento e com um número reduzido de atletas, o Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo retomou em julho as atividades esportivas dos atletas paralímpicos do Brasil. A temperatura é verificada na entrada e túneis de sanitização foram instalados em vários locais do centro. Foi muito seguro porque o CPB ele fez um contrato onde a gente tinha todo o suporte com exame, com produto de higienização, álcool em gel, máscara. O CPB cedeu todos esses produtos para a gente se sentir seguro, mantendo o distanciamento social. Nós também não podemos pegar transporte público, nem ir na rua, somente fazer o trajeto casa-CT, CT-casa. Então, esse também é um protocolo de questão de segurança que foi proposto para a gente e aceito por nós atletas. Então, o retorno foi bem esperado assim, por todos nós e, graças a Deus, foi bem tranquilo. Conseguimos retornar bem aos treinos em relação ao coronavírus, né? A situação que a gente estava no momento, no retorno de julho, e cumprir todas as expectativas sobre a higienização e os cuidados. Alguns funcionários ainda permanecem em home office e as competições e outros projetos continuam suspensos. Na primeira fase, cerca de 40 atletas de alto rendimento paralímpico de apenas 3 modalidades voltaram aos treinos no Centro de Treinamento em São Paulo. Os treinos são realizados de forma individual e com horários alternados. A atleta carioca Viviane Soares, de 24 anos, nasceu com glaucoma hereditário e pratica atletismo classe T12, uma classificação de atletas com baixa visão. Viviane conta como foi o período da quarentena. Foi um período muito difícil. Acredito que para nós, atletas, para a população em geral, para todo mundo, né? Só que para a gente que tem que se manter em atividade diariamente, tem que se manter a dieta, manter a disciplina, foi bem difícil. A gente tem uma rotina muito, muito agitada. A gente quase não fica em casa. O tempo que a gente fica em casa é para descanso mesmo. Fora isso, a gente está ou na pista, ou na academia, ou na fisioterapia, ou numa massoterapeuta. Então, a nossa rotina é muito agitada. Foi um pouquinho difícil, mas graças a Deus, com a ajuda da multi-equipe disciplinar do CPB, a gente conseguiu manter os treinamentos, os técnicos sempre estiveram em contato com a gente, adaptando os treinos de acordo com o local de cada atleta. Até agora, quase 300 testes de Covid-19 foram realizados e apenas um caso foi registrado. Nós estamos muito seguros porque o CPB tem o protocolo de fazer o exame de 15 em 15 dias, desde o primeiro momento que nós voltamos para São Paulo, para voltar a treinar no CT. Fizemos o primeiro exame em casa. Apesar dos desafios enfrentados durante a quarentena, Viviane afirma que daqui para frente as expectativas são as melhores. Em relação aos desafios daqui para frente, a meta é Tóquio 2021. Infelizmente não pôde ser esse ano, pelo esse fato aí que o mundo todo está vivendo, mas as expectativas continuam sendo as melhores
porque eu acho que eu consegui me adaptar bem ao pior momento, que foi o momento de ter que ficar totalmente em casa. Graças a Deus eu tive a ajuda do meu esposo, que também é teta, dos meus técnicos, da psicóloga. Então, a gente passou por momentos muito difíceis, graças a Deus já passaram. Agora que a gente está de volta no CT, é continuar mantendo o treinamento em alto rendimento, fazendo todos os protocolos, fazendo tudo direitinho para a gente não perder, não precisar fazer quarentena de novo. Eu tenho uma expectativa muito alta, pretendo chegar forte em Tóquio, se Deus quiser, e voltar com os resultados positivos. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.